A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Nós temos hoje 3 convidadas. Nenhum homem além de mim, evidentemente, mas o assunto ele vai ser bastante fluido, porque nós temos 3 setores que aparentemente não têm nada entre si. Aqui do meu lado tem a Monique Lima, que trabalha no mercado digital. Nós temos também a Carola Matarazzo, que é do terceiro setor. E, por fim, temos a Karine Vilela, que é do mercado de vinhos, mas também tem outras atividades correlatas com o mundo português. A gente vai falar de tudo isso no decorrer do programa, começando pela Monique, que era publicitária, com uma coleção enorme de leões no Festival de Cannes, e foi para a área digital, especialmente na área de e-commerce, com um twist, com uma mudança, digamos, não é algo que está todo mundo acostumado a fazer, não é aquele site de e-commerce tradicional, mas é o live e-commerce, pode dizer isso? Perfeito. Então, conta pra gente como é que é essa experiência. Legal. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Luiz, com a Carola, com a Karine. O que a gente faz hoje, né? Basicamente, o live e-commerce ele é o próximo passo do e-commerce. Então, eu gosto de falar que a gente tem ali no e-commerce uma experiência que é um pouquinho mais solitária, né? Porque eu entro na página do e-commerce de uma marca, eu tenho a foto do produto, a descrição desse produto, e o que a gente traz é a evolução disso, que é literalmente eu conseguir entrar nesse mesmo site, só que eu vou interagir através de uma live. Então eu vou pedir para uma vendedora me mostrar um produto, eu vou pedir ter uma troca ali muito mais imersiva e interativa com aquela marca, e eu vou poder comprar na mesma tela. Então é como se fosse uma live de uma rede social, só que eu consigo ter ali na mesma tela a interação, a venda mesmo. Isso hoje é muito grande na China, né? Já é 30% de toda transação digital na China. E a Mimo é a pioneira aqui no Brasil, né? A gente começou bem ali no começo da pandemia mesmo, eu saí da Agência África para fazer a Mimo. E foi realmente uma decisão muito acertada. Eu brinco que eu estou cortando mato há um tempo, né? Fazendo isso desde o começo. Mas hoje a gente é o principal player de live commerce aqui do mercado na América Latina. Bom, para quem não está ligando o nome à pessoa, foi justamente aquele caso da Carmed que utilizou 2 atrizes jovens e teve um boom de vendas, né? Eu acho que tem grandes exemplos como esses, né, da Carmed, a Boca Rosa, que a gente faz também, mas também tem muito exemplo que não está na capa do jornal, que é legal de trazer, sabe? Então, o Boticário hoje utiliza a nossa tecnologia para fazer mais de 10 lives por mês no próprio site. Vivo utiliza a nossa tecnologia para vender serviço. Bayer, agronegócio. Itaú, dentro do Itaú Shopping. Então, assim, dá para vender tudo por live, porque no fim é a maneira mais humanizada de comprar e vender no digital. A gente está tornando a experiência digital uma experiência muito mais interativa, muito mais... o consumidor se aproximando muito mais da marca, né? O que, by the way, além de ter muito mais venda, porque a média ali de faturamento de conversão do e-commerce é 1,5%, tá, por cento do digital no varejo brasileiro, e a nossa média é 10%, chegando a 30%, 40%, dependendo do segmento. Bom, média de conversão deve ser um desafio enorme para a Carola, que está à frente do movimento Bem Maior, que é justamente uma forma de amplificar a filantropia entre os empresários brasileiros. Então, essa conversão dela, para você, seria muito bom, você ter Nossa, algo essa superior. conversão é sonho. Como é que é o dia a dia e justamente como é que você faz essa captação para tentar trabalhar melhor essa imagem da filantropia e também o conceito em si, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ter o give back, aqueles empresários que acabam retornando o seu sucesso de alguma maneira para iniciativas ou da arte ou então de assistência, mas aqui a coisa ainda é complicada. Por quê? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem alguns desafios no Brasil, né? Quer dizer, o Movimento Bem Maior nasceu da vontade de fomentar a filantropia, o campo filantrópico no Brasil. O principal fundador, há 6 anos atrás, é o Eli Horn. Ele assinou o Giving Pledge, que é um
um compromisso mundial, onde ele se comprometeu a doar boa parte do patrimônio dele em vida, e ele queria trazer para o Brasil esse tipo de pledge, e a gente acabou adaptando, fazendo um movimento bem maior. Os líderes mundiais são Warren Buffett e o Bill Gates. Exatamente, exato. No Brasil, o que a gente tem? A gente tem um ambiente regulatório muito diferente dos Estados Unidos, né? Falta muitos incentivos fiscais para a gente poder financiar melhorar o apetite pela filantropia, mas eu acho que tem também uma coisa de responsabilidade pessoal, coletiva, falta de coordenação e falta também, quem sabe, que é um grande desafio de compreensão do papel do terceiro setor no Brasil. Quer dizer, o terceiro setor hoje é um setor que movimenta a economia, gera mais de 6 milhões de empregos, e tem um papel crucial, principalmente fora dos grandes centros urbanos, de fazer aquele trabalho que, infelizmente, as políticas públicas ainda não alcançaram, ou se não alcançaram, não chegaram na qualidade que a gente precisa no Brasil, por aí um passado histórico de problemas sociais. Então, a filantropia vem como um caminho para uma solução, para a gente testar modelos, inovação, tecnologia, para poder testar programas de assistência social, educação, saúde, etc., e que possam amanhã ser inspiração para a política pública. O desafio é convencer todo mundo de que esse é um excelente caminho e eu estou aqui hoje para ajudar você a me ajudar a fazer isso. Bom, lá nos Estados Unidos isso é uma coisa comum, aqui no Brasil nós estamos ainda engatinhando. E a Karine é, além de fundadora, CEO da Portuscali, presidente da Câmara Portuguesa, né? Como é que é isso lá em Portugal? Você tem percebido que a mentalidade mudou lá também ou não? Eu acho que não só, né? Primeiro também, gente, obrigado por me receberem aqui, trazer o assunto do vinho e de Portugal na mesa, né? Eu acho que Portugal, eu sempre falo que é a grande porta para a Europa, né? A gente tem um grande bloco ali europeu, com um mindset, com uma mentalidade relativamente bem parecida. Eu acho que essa questão da filantropia, você tem toda a razão, tem muito mais força nos Estados Unidos. Eu acho que na Europa a gente tem algumas famílias financeiramente decadentes. Eu acho que a Europa está tendo que se reinventar muito nos últimos anos e a gente tem visto isso com o próprio Brexit, com todos esses acordos que a gente está vendo entre acordo da União Europeia e Mercosul. Quem sabe isso pode também trazer mais recursos para a Europa. Mas eu vejo que é bonito doar em Portugal. Tem essa questão realmente das pessoas doarem para as universidades, para a educação, para a saúde, o que eu acho que a gente ainda aqui tem um pouco de vergonha no Brasil, né? Se eu coloco dinheiro, não coloca meu nome na placa, talvez não é tão interessante. Então, eu acho que ali o desafio da Carola é mudar um pouco essa questão da mensagem. Quem sabe a própria Monique pode ajudar na comunicação e a gente se juntar aqui, né? Mas eu vejo que em Portugal tem sim essa cultura, né? Eles já não tem tanto investimento como nos Estados Unidos, mas eu vejo que tem a boa fé, né? A vontade de ser feito, né? É interessante porque nos Estados Unidos você tem uma mistura de orgulho e de vaidade. Né? Aqui no Brasil a gente não tem muitas vezes a vaidade, porque as pessoas têm um certo pudor de se mostrar, mas ao mesmo tempo o orgulho é algo que fica meio escondido também. Como é que a gente quebra essa resistência? Olha, eu acho que a gente tem estudado bastante e tentado falar para os mais diversos públicos para ver se a gente quebra. Primeiro, o próprio conceito de filantropia, né? Filantropia, como a gente faz principalmente de estratégica, não é simplesmente caridade, né? As pessoas falam, eu já ajudo, né, tal. A caridade é um papel muito importante numa sociedade, mas tem um papel imediatista, né? De resolver um problema emergencial ou de resolver um problema ali que está no seu entorno. Quando a gente fala em filantropia estratégica, né, no nível empresarial principalmente, a gente está falando de olhar para causas de problemas sistêmicos e olhar para regiões que precisam de fortalecimento ou de territórios, etc.
etc. E um papel principalmente de coordenação para isso. Então, parcerias, alianças, o trabalho em rede, levantamento de dados para tomada de decisão. Então, é bastante profissional o trabalho, né? O que eu acho que falta, às vezes, e eu fico pensando, e tem vários estudos que mostram isso, nos Estados Unidos tem uma cultura protestante, aonde isso tudo traz o orgulho, traz ali uma coisa de enobrecer a pessoa que faz isso, né? O próprio povo judeu tem algo que está escrito, né, no Torá, que é uma obrigação do povo. Nós somos católicos, né? Eu sou católica super, então eu posso falar sem nenhum medo de ser interpretada mal. Mas o católico, me parece que tem um problema de um ranço aí, né? De que o dinheiro não é algo que enobreça, tem uma culpa católica, quem sabe. Eu acho que essa é uma boa desculpa, né? Mas que a gente já tem aí anos e anos para mudar essa história. Me parece que falta, eventualmente, uma compreensão do empresariado que a filantropia estratégica vai muito além do recurso. A gente tem policapitais para serem mexidos, né? A gente tem o poder da influência, dos círculos que eles frequentam, do quanto que o poder que eles representam nas suas áreas de atuação poderia coordenadamente mexer em agendas positivas para o país, e quanto colaborativamente o recurso pode ser alavancado e ampliado. A gente sabe que recurso filantrópico é finito e os desafios são gigantescos. Mas, estrategicamente, como uma acupuntura, você pode destravar outros recursos, você pode trazer recurso de fora, você pode fazer um blended de recursos, né, com recurso privado, de empresa de responsabilidade social, de filantropia, de governo, e poder olhar para uma agenda mais positiva do país. Bom, de blend a Karine entende, né? Não, e a Luísa, se você me permite, eu acho que complementando um pouco o que a Carola falou, o mundo do vinho, trazendo o meu vinho para a experiência, eu acho que essa nossa cultura de isso não é para mim. Isso é muito... quem faz filantropia é milionário, bilionário, trilhardário. Então, a gente tem um pouco essa cultura de, não, peraí, mas até a própria classe A brasileira não se vê como classe A, né? O AAA brasileiro não se vê como AAA. E eu vejo isso no mundo do vinho. O mundo do vinho é engraçado, mas imagina, vinho, quando a gente vai para a classe média, que ela tem poder de compra, isso é muito chique. Isso não é para sempre, isso é só para celebrações, isso é só... E faz com que o nosso consumo não cresça no Brasil, né? O consumo de vinho na Europa é uma questão de tradição, de cultura, está ligada com a alimentação, está ligada com a própria questão das guerras, cesta básica, a pessoa tomava vinho, uma forma para se alimentar. Aqui no Brasil é uma coisa muito chique, a culpa aparece. A culpa parece de não vou tomar vinho todo dia, isso é ostentação, e a gente não consegue crescer o número, né? O máximo que o Brasil já conseguiu de consumo no vinho foi 3 litros per capita. Isso foi em que ano? Na pandemia. Na 2020. pandemia, eu lembro que subiu bastante na pandemia. Mas na pandemia a gente tinha um momento de indulgência e uma desculpa muito clara pra gente. Eu tô aqui em casa, tô tomando um pouco mais de vinho, porque eu não sei nem se eu vou viver, não sei se eu vou viajar, não sei se eu vou... Então a gente viajava pelo vinho, a gente ia pra Itália pelo vinho, a gente ia pra Portugal pelo vinho. Mas depois da pandemia o mercado retraiu de novo. Mesmo com o híbrido? Porque Mesmo as pessoas estão mais em casa hoje, né, de mas qualquer maneira. Retraiu pela culpa. Eu acho que conecta um pouco com a questão da Carola, porque eu não vou beber vinho todo dia. Eu vejo que eu saio com alguns amigos, eu tomo vinho todo almoço e todo jantar. Eu saio com alguns amigos e, nossa, mas você vai beber? Eu falo, gente, é uma taça, né? Eu não vou beber uma garrafa de vinhos no almoço, eu vou beber uma taça. Faz parte da minha dieta mediterrânea. Sim. Mas as pessoas não têm essa cultura, né? Então, para o mundo do vinho, lógico, eu estou falando de um produto de luxo no Brasil. É diferente de quando você vai em Portugal e faz parte da alimentação dos portugueses ou na Itália. Mas a gente não cresce consumo por essa culpa, exatamente pela culpa, por essa questão de... Talvez seja muito rico, seja muita ostentação. E hoje tem vinhos, né, de ótima qualidade, R$30. Tudo bem que a gente está falando que uma classe média no Brasil não tem como investir em vinho para beber todo dia. Isso eu concordo. Mas, por outro lado, a gente tem uma classe A que já não consome. Que não consome já pensando nisso. Não, vai ficar chato, né? Então... é algo que a gente tem que conversar sobre esse blend. Mas, curiosamente, existe uma cultura que, de alguma maneira, pressiona aquela pessoa que não quer beber numa reunião social, que é o que as pessoas chamam de sober shaming, né?
Se alguém não quer beber, existe uma pressão do grupo. Não, mas por quê? Você tem que beber. Então é engraçado que tem uma questão de o consumo diário pega mal, mas se você estiver numa festa e não quiser beber, pega mal mas também. Você sabe Nossa, que Luiz, dá para pegar mal, não doar? Como é que a gente faz essa terminologia? Vamos fazer um trabalho de branding. Vamos fazer um Philanthropy shaming, né? É. Mas o sober shame é uma coisa muito recente, discutida no Brasil e no mundo, porque as novas gerações bebem menos. Cada vez eu tenho uma geração baby boomer que depois da pandemia também ficou mais preocupada com a saúde. Então eu tenho uma questão da saudabilidade muito em alta. Então as pessoas querem viver mais, porque antigamente o nosso prazo de vida era bem menor e hoje em dia eu tenho conselheiros na Câmara com 100 anos. Eu tenho com 90 e poucos anos. Que tomam vinho. E bebem vinho. Então, assim, uma pessoa de 70 olha alguém de 90 e fala, eu quero chegar lá. Tenho que reduzir o vinho, tenho que fazer esporte. Aí tem aquela lista de to-do, né? Lista de coisas a ser feitas. E abre exatamente essa discussão do sober shame, que é a vergonha de ser sóbrio. Mas eu acho que só tem essa discussão porque cada vez mais tem menos gente bebendo. Essa é a verdade. Os números não mentem. O consumo de bebidas está diminuindo o mundo inteiro, né? Seja destilados, vinho. Lógico, tem alguns países como a Índia, como Coreia do Sul, que estão começando a beber um pouco mais de vinho, mas, por outro lado, estão caindo outras coisas. Enquanto a Índia cresce vinho, diminui o uísque, né? Tem um ponto que conecta com o que você falou de pegar mal, não doar, que eu acho que é, enfim, tudo que a gente está vivendo agora, algumas marcas tirando as pautas, né, de filantropia ESG e outras se mantendo, a nova geração é uma geração que quer consumir marcas que fazem alguma coisa, né? Ou, né, algum trabalho realmente eficaz, que realmente vai mudar o ecossistema que eles vivem e tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante, porque a gente já sabe disso. Isso é um dado, não é uma tendência, né? Essa nova geração vai comprar uma água, peraí, deixa eu ver a água aqui que faz o ciclo de reciclagem, essa não, então essa aqui que eu quero. E a geração, né, potencial consumidor aí, um grupo muito grande. E as marcas, ao desligar isso, estão realmente desligando ali uma fatia de mercado que eles não vão pegar. Com certeza. Então, para mim, isso conecta tudo. Assim, por que eu vou desligar uma pauta aqui que realmente me traz um lucro, né, muito maior? Então, acho que sim, já pega mal, para essa geração principalmente, essa marca não ter nenhum trabalho. Eu lembro que eu trabalhava na Agência África, a gente fez um projeto muito grande ali para a Ambev, de Budweiser, de ciclo realmente de reciclagem, de outras pautas que eles tinham também de doações, para mantê-las, Natura, inclusive, que manteve, por conta disso também, gente. Óbvio, é profit with benefit, né? Essa palavrinha em inglês, mas tem que ter essa troca genuína, né? No fim, é isso. Eu quero ajudar, eu vou ajudar, mas o que está trazendo para mim? No intervalo vamos da transferência de riqueza que vai haver entre gerações nos próximos anos, que é uma questão não é nem bilionária, é trilionária, e isso tudo vai provocar mudanças em todos os setores, mas principalmente também na filantropia. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Vamos, quer dizer, o que a gente tem visto, né? Os estudos mostram a transferência de renda que será feita de uma geração para outra nos processos sucessórios, né? Nos próximos anos, que será de algumas centenas de milhares de trilhões de dólares. Então, qual que tem sido os grandes estudos dos países mais desenvolvidos? O Brasil tem estudado também. Como é hoje a conversa entre essas gerações? Porque esse recurso tem que vir de uma forma absolutamente responsável, mas que essa nova geração esteja preparada para olhar para o mundo e pensar que essa fortuna só será sustentável se a gente olhar também para o paradoxo da desigualdade, que é cada dia maior. Então, como que a gente sustenta empresas fazendo seu lucro e países fazendo seus investimentos necessários, balanças comerciais equilibradas e, ao mesmo tempo, a desigualdade que cada dia mais cresce no mundo, porque esse público vai deixar de consumir. Então, assim, tem uma conta que não fecha e a gente acha que essa nova geração tem uma mentalidade de investimentos de impacto social, de rastreabilidade de cadeias produtivas, de matéria-prima, de quase uma corresponsabilidade cidadã, uma coisa mais ativa no mundo para poder fazer, quem sabe, essa roda
virar diferente. A gente vê grupos de famílias no mundo se reunindo, trocando, think tanks pensando, testando modelos. A gente tem a própria Marininha Pfeffer aqui no Brasil puxando um movimento bastante importante nas famílias, que é um pledge onde essa nova geração se responsabiliza já a doar 1% no dia que ela receber para um bolo onde a gente vai discutir quais são os problemas brasileiros. Então, eu acho que é um assunto que tem que estar na pauta por um único motivo. É insustentável um país com o nível de desigualdade que a gente tem no Brasil hoje. No médio e longo prazo, isto é insustentável para as empresas, para os governos e para a sociedade como um todo. Então, a filantropia se torna um mote também de mobilização para a gente fazer essa discussão. Obviamente que políticas públicas é o que vão resolver o problema. Ninguém está discutindo isso e cada um tem uma função na sociedade. Mas a sociedade é interdependente, interconectada e a gente vai ter que todo mundo trabalhar junto. Então, política pública não é necessariamente a ação pública em si, porque a gente tem vários estudos que mostram que de cada $1 doado para o governo, muitas vezes 80 centavos ficam no caminho, né? Então, a atitude filantrópica junto à iniciativa privada, para mim, tem um poder inacreditável, Com porque certeza. você consegue trazer a eficiência do setor privado para uma situação em que as pessoas precisam da ajuda. Então, acho que é uma combinação perfeita. Não, tem a eficiência do setor privado, tem a eficácia do uso do recurso de organizações como o Movimento Bem Maior e outras E a tantas que tem métrica, no né? Brasil, que conhecem o território, né? Porque a gente entende que as soluções estão lá. A gente aqui em São Paulo, na Faria Lima, não pode saber a solução para famílias que não têm água no sertão, entendeu? Então, assim, as soluções estão no local e organizações filantrópicas como a gente tem acesso a essas organizações. Então, tem a eficiência do recurso dos empresários, do recurso filantrópico, tem a eficácia das métricas e de indicadores do setor privado e tem organizações como a gente que pode fazer essa coordenação, essa mobilização e essa ponte. O que tem muito bacana, Luísio, é que assim, o recurso filantrópico pode correr risco. Então, ele pode testar modelos que possam qualificar as políticas públicas ou desenhar novas políticas públicas. Recurso público não pode correr risco. Então, a gente tem, por exemplo, esse é um caso que me traz muita alegria, por isso eu vou até contar. A gente fez um investimento numa grande organização brasileira que faz educação inclusiva, né, para deficientes. E eles estão testando em municípios. Teve um município que entendeu ali o valor disso na rede pública, uma rede pública pequena, é um teste, é um município no sul do país. E o que aconteceu? Este modelo virou uma política pública municipal, com este modelo que a gente testou, virou política pública municipal e vai ser usada por X anos para poder ir para o Estado e, quiçá, replicar para o Brasil. Isso foi feito com recurso filantrópico, com uma organização social extremamente técnica. Então, isso são modelos replicáveis do país, a gente tem milhares de exemplos como esse. E só recurso filantrópico pode fazer isso. E a gente tem alguns exemplos que são incríveis, como o do próprio Eli Horn. Eu lembro de uma conversa com a Alcione Albanese, que é dos Amigos do Bem, Sim. ela contando quando esteve pela primeira vez com o seu Eli. E ele a bombardeou de perguntas e ele fez uma espécie de avaliação que todos os empresários estão acostumados a fazer, para ver se aquela entidade, ela de fato merecia ser alvo de recursos. E no final das contas ele acabou apoiando, evidentemente, o Amigos do Bem, mas o Amigos do Bem tem essa pegada que é empreendedora, de ensinar a pescar e não a dar o peixe, e principalmente oferecer emprego e produtividade nessas regiões carentes, né? A gente tem um mote muito forte no Movimento Bem Maior, que é desenvolver as organizações, desenvolver institucionalmente, porque a gente entende que essas organizações precisam de ajuda na sua gestão, precisam evoluir a sua governança, né? E precisam entender quais indicadores valem a pena percorrer, de que forma, para, acumulando resultados, poder medir o impacto da ação naquele território. Então, a gente tem um programa dentro do Movimento Bem Maior que só faz fortalecimento de organizações da sociedade civil pequenininhas no Brasil inteiro.
e de qualquer causa. E aí as pessoas me diziam assim, Carola, mas vai ficar muito difícil avaliar o impacto. E o que a gente fala é o seguinte, organizações pequenas fortalecidas nesse Brasil, nesses rincões, podem trazer exemplos para as prefeituras, que muitas vezes têm menos indicadores de gestão do que as próprias organizações, lideranças muito fortes que vão garantir democracia, porque em última instância elas são fortes para lhe garantir o que precisam no território e trazer soluções. Então, assim, nós somos uma organização que está muito ligado e prestando muita atenção no desenvolvimento institucional, na gestão das organizações sociais. Monique, você utiliza a sua plataforma também para apoiar o terceiro setor, né? Também, Conta pra também. gente. A gente, basicamente, o que a gente faz é unir todas as pessoas, né? O que a gente fala de lead qualificado, né, em uma live. Então, a gente faz hoje para o Edu Lira, da Gerando Falcões, e basicamente é uma live de interação que fala, assim, do trabalho deles, né? Que eu acho que isso é importante, que a gente está falando de branding, né? O que efetivamente a organização está fazendo, como que ela traz a transparência, né? Porque daí a gente vai tirando essas fricções aí no processo, realmente, de uma pessoa, de uma instituição doar. Então, a gente toca nesse ponto, mas a gente também traz a conversão, traz a doação, e a gente faz isso com recorrência, né? A gente faz isso mensalmente. Eu acho que o mais bacana, né, não só da experiência por live, mas da comunicação, né, desse trabalho, Carola, é justamente isso, porque eu também trabalhava com SG, né, pela Agência África, e eu vejo que, assim, as pessoas querem doar, não sabem como. Então, realmente o que a gente precisa é desse plug, né, entre, legal, eu quero doar, quais são as organizações, para que eu estou doando, como que eu vejo o resultado do que eu tive. E no fim dá para a gente resolver isso, né, no mundo digital. Eu acho que, claro, exige um trabalho, um investimento, mas hoje eu acho que a gente já tem o ferramental para cada vez ir resolvendo isso. Temos, sim, o mesmo desafio, que é o desafio que eu acho de qualquer marca que está surgindo no mercado, de branding, de awareness, de contar para todo mundo, né? Mas que eu acho que é um trabalho, já que vocês vêm fazendo muito bem, agora inclusive com o prêmio, podemos falar do prêmio? É spoiler, não? Queria só fazer um registro aqui, que é justamente o reconhecimento que a Carola vai receber na segunda semana de maio, no evento Person of the Year em Nova York. Nesse evento você tem a personalidade do ano do Brasil e também dos Estados Unidos, mas há um reconhecimento específico do terceiro setor e você, esse ano, é uma das agraciadas. Conta um pouco dessa homenagem. Bom, eu pessoalmente fiquei muito feliz, né, porque eu fiz uma escolha por trabalhar no social há 30 anos, então é quase, para mim pessoalmente, profissionalmente, é um coroamento da minha carreira, mas muito feliz por o Bem Maior ter tido este lugar de reconhecimento, principalmente num espaço como esse, que para a gente vai ser tão importante para falar sobre a questão da filantropia no país. E muito feliz também porque o Bem Maior tem um braço de investimento que ajuda a melhorar o que a gente chama do solo, do ecossistema da filantropia no país, onde a gente investe recursos substanciais em dados, pesquisas. A gente está olhando para um arcabouço legal agora na reforma tributária, por exemplo. A gente montou uma aliança com mais várias organizações sociais no Brasil, escritórios de advocacia, para tentar mexer na questão do ITCMD no país, porque o ITCMD sobre herança é o mesmo de doação. Então, está misturado ali, então você paga para doar no Brasil grandes quantias. Então, assim, faltam incentivos. Então, a gente tem esse braço de investimento e foi por este braço que a gente recebeu o reconhecimento da American Chamber, que me deixou muito feliz, porque assim mostra o quanto o recurso filantrópico pode melhorar esse arcabouço legal no país para fomentar a filantropia e mobilizar mais recursos, e inclusive, quiçá, atrair recursos de outros lugares para o Brasil, olhando para a questão de justiça climática, de desigualdade, de equidade. Então, assim, para mim foi uma honra receber esse reconhecimento e devo agradecer aos filantropos que fazem parte do Bem Maior, que estão muito engajados em fazer com que a filantropia no país seja algo bastante relevante para mudar um pouco o rumo da prosa, como diz no interior, no sentido de botar na mesa o assunto da área social do país, da equidade, da desigualdade, das necessidades urgentes. Bom, muitas vezes se fala em meritocracia para se desviar da questão da filantropia, né? E antes de a gente entrar nesse assunto, queria só lembrar de uma intervenção que eu fiz no evento
de Money Report algum tempo atrás, é quando começou a se falar justamente da necessidade dos empresários de apoiarem mais o terceiro setor, e alguém falou, não, mas eu sou pela meritocracia. E daí eu disse o seguinte, bom, eu queria contar para vocês um caso da minha família. Minha filha sempre foi a primeira ou segunda aluna da classe. E daí eu perguntei para ela recentemente, você ainda é a primeira ou segunda aluna da classe? Ela disse que não, que ela era a quarta ou a quinta. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não, as 3 melhores alunas da classe são as 3 bolsistas. Então, isso é uma coisa interessante porque muitas vezes a gente fica falando, não, vamos pela meritocracia, mas a gente pode criar algumas condições para que haja meritocracia entre os menos favorecidos, né? Como é que você vê essa questão da meritocracia hoje? Eu achei genial a sua filha. Sua filha sempre muito... A filha do Aloysio é uma lindeza, essa criança. Que não é mais uma criança, né? 17 anos, já é né? uma mulher. Ela é sempre muito assertiva. Mas eu vejo isso de uma forma muito interessante na minha bolha do vinho. Eu sou uma pessoa muito privilegiada e hoje eu sou a única estudante do Master of Wine, que é uma das maiores títulos de vinho do mundo. Só tem 400 Master of Wines no mundo. E óbvio, né, toda a entrevista que me perguntam de vinhos, na bolha do vinho, eu pergunto, Karene, mas por que você estuda num instituto tão difícil, é tão complicado tirar esse título? Eu falo, eu estudo porque eu tenho o privilégio de. Né? A quantidade de certificados, diplomas que eu tenho no mundo do vinho estão relativamente ligados ao privilégio que eu tive de estudar nas melhores escolas, nas melhores faculdades. Então, eu falo, eu estudo para também poder dar voz para as pessoas que estão no Brasil e não são reconhecidas no mundo. Então, você falou uma coisa engraçada, eu vejo, hoje, eu sou uma pessoa muito, muito valorizada no mundo do vinho aqui. E aí eu vou para a Inglaterra fazer um Master of Wine e eu sou, assim, a pessoa exótica, né? Eu sou a única brasileira morando na América do Sul, a única pessoa que mora na América do Sul fazendo um Master of Wine, e eu falo muito dessa questão de equidade. Hoje, eu vejo quanto é difícil para eu passar no programa morando aqui. E eu fico imaginando, num paralelo, como que uma pessoa que tem que pegar ônibus, ficar horas para se transportar, como que ela vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei? Né? Se ele não tem nenhuma equidade, se não tem nenhuma política, seja por via de filantropia ou política pública, para ajudar essas pessoas a crescerem, né? A bolsista da escola da sua filha, para onde vão? Né? Como vão furar essa bolha? Né? Então, eu vejo que hoje eu tenho vários incentivos de algumas ONGs do mundo do vinho para eu virar Master of Wine, porque não tem ninguém. E eu fico imaginando isso numa escala Brasil, na desigualdade social. Eu sou a exceção da exceção do privilégio. Né? Como que um sommelier de um restaurante um dia vai virar Master of Wine? Não vai. Se não tem equidade, não vai. Não tem. Assim, é muito difícil você colocar na conta da meritocracia, porque não tem como acessar, não fala inglês, não pertence àquele ambiente. Karene, não tem banheiro. Exato. 51 milhões de pessoas nesse país não têm acesso a saneamento básico. Exatamente. Eu sou a rainha do banheiro, vocês me desculpem, Gente, eu só penso nisso. Não sei se vocês viram Então, aquele assim, influenciador da Rocinha, o Juan é o nome dele, aquele menino que mostra a Rocinha. Hoje ele saiu no Brasil Journal, né? Saiu uma matéria sobre ele. E aí ele começou a mostrar o que é a vida na Rocinha e começou, né, viralizar. Hoje ele tem 500 mil de seguidores no Instagram. Você olha a vida de uma pessoa que não tem CEP, que não tem endereço para receber uma encomenda, que não tem saneamento básico, como que vai chegar lá? Né? Então, agora tem uma saída, que é a iniciativa do meu amigo Luciano Luft, adoro. que tem o Favela Log, e eles conseguiram resolver esse problema. Estão ajudando, né? Mas acho que a gente ainda tem muito a fazer, né? A gente precisa de outros, né? Como a Luft. Não, e esses estão nos centros urbanos, né? E quem estão nos centros rurais? Eu fui pro sertão há uns 5 anos atrás com um empresário de lá, inclusive, que me levou para conhecer um trabalho que ele está fazendo em dezenas de municípios lá. E eu conheço o Brasil relativamente bem. Trabalho há 30 anos no social, então conheço bastante, mas eu nunca tinha ido afundado para o sertão. Desce do aeroporto, pega uma caminhonete e chão de estrada. Eu voltei de lá, gente, tão impactada, mas tão impactada, e com a certeza de que eu estou fazendo todo lugar onde eu tenho que estar para poder fazer e levar
mais vozes para esse Brasil, para esses rincões. Porque eu vi pessoas brilhantes, jovens com ideias brilhantes, mas sem acesso a nada. Sem assim, bom, mas como faz? Não, aqui a gente não tem luz à noite, a luz acaba às 6 horas da tarde. Saneamento, não temos, é fossa. Água, não tem, precisamos de 200 poços artesianos. Bom, mas por que 200? Porque aqui a água só encontra a 100 metros de profundidade. Então, assim, é uma complexidade, eu acho que é isso que eu queria falar. Botar na conta da meritocracia, Luísa, com todo respeito, me parece simplificar aqui no inconsciente coletivo, um problema que é bastante complexo, porque é multidimensional, é multidisciplinar, e que a gente tem que começar de algum lugar, né? E para mim, a gente começa na hora que a gente tem consciência desta complexidade e dessa interconexão aonde estamos todos. E isso acontece em mesas de bate-papo como essa, em lugares de troca, em lugares de discordância. A gente pode discordar e entender o lado dos dois e chegar num consenso. Então, eu acho que também tem essa. A gente não pode mais conversar sobre isso, porque quem é da meritocracia não acredita na equidade. Quem é da equidade se irrita. Então, assim, nesse lugar a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu queria pegar esse gancho para falar do case da Monique. Você conseguiu sair da publicidade para um empreendimento, trazendo investidores também que são importantes. Como é que foi esse breakthrough? Como é que foi essa passagem da carreira de publicidade para de empreendedora? Boa. Antes disso, até para dar um resuminho para vocês, eu trabalhei antes com TV na MTV, depois com cinema, depois publicidade e agora eu empreendo, né? Então, eu sempre gostei de mudança. Eu acho que eu sou um perfil que não tenho muito medo daquela coisa de sair da zona de conforto, eu gosto disso, sabe? Eu acho interessante. E eu saí da Agência África no momento que eu sempre falo, não tinha como ficar entediada na Agência África, né? Eu trabalhava com grandes projetos, grandes marcas. Qualquer um que trabalha com Nizam não consegue. Com o Nizam, inclusive. E eu resolvi empreender no começo da pandemia, justamente olhando a oportunidade das portas fechadas no varejo, de trazer uma experiência que as pessoas continuassem, né, utilizando e interagindo com o varejo. O Nizam, inclusive, foi um dos investidores, Luciano Huck, enfim, tem bastante gente bacana. Ele é meu também. Tem bastante gente bacana do mercado. E o que a gente acho que vale trazer aqui também sobre os pontos que a gente estava falando no bloco anterior, sobre meritocracia, rapidinho, eu já conto do case, mas eu sei que a gente está na bolha, né? A gente mora em São Paulo, inclusive estamos aqui na bolha da bolha na Faria Lima, mas a gente tenta fazer diferente, eu acho que esse é o ponto, né? Eu tento fazer diferente no meu dia a dia na Mimo. Então, a gente construiu a Mimo, uma startup cofundada por mulheres, 60% do time é feminino, inclusive, e a gente tenta furar a bolha, eu acho que a gente até consegue em várias vagas, porque a gente procura em outros lugares. Então é muito fácil você falar assim, não acho talento, mercado financeiro é sempre masculino, tecnologia também é sempre masculino. A gente literalmente foi procurar em outros lugares, em áreas periféricas, com organizações que empoderam jovens em tecnologia. Então a gente foi furar a bolha com vagas intencionais. Então, poxa, mas você demora mais para contratar? Eu demoro mais para contratar, eu faço diferente, mas eu acho que se a gente não vai conseguir ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Com o mesmo processo de RH e contratação. Então, só um ponto aqui rápido que eu acho que vale trazer para quando a gente constrói algo do zero, que a gente consegue construir pensando qual é o impacto que eu estou deixando, né? As pessoas que eu estou inspirando, enfim, como que a gente consegue já moldar de uma maneira, né, que a gente faça alguma coisa no ecossistema. Como a Carola falou, os mais jovens investem com um propósito, né, e com um projeto. Perfeito. E hoje, assim, a decisão de sair para empreender, eu também, eu gosto de falar, não foi difícil, tá, gente? Todo mundo pergunta, Monique, você pensou, vou, não vou, você estava ótima na África. Eu sempre quis empreender. E eu acho realmente que eu nasci para isso hoje em dia, assim, porque eu gosto da construção que a gente está fazendo, eu gosto de entender que a gente está no começo também, eu acho que a gente já é um player relevante no que a gente faz, que é muito específico, pouca gente conhece, mas eu sei que a gente só está no começo. A nossa digitalização no Brasil, ela realmente tem um mar aberto, né, por vir. Então, o nosso comportamento, ele é muito early adopter de social media. A gente está nos últimos 5 anos, top 3 ranking mundial em todas as redes sociais que a gente tem aqui, o que inclusive é muito utilizado, né, também para awareness de filantropia e outros business.
mas a gente ainda tem 75% do nosso varejo físico. A gente cresce muito no digital, todo mundo tem um celular hoje em dia, mas ao mesmo tempo o nosso varejo ainda é muito físico. Então, a mudança realmente ainda está por vir aí nos próximos 5 anos, e essa mudança é uma mudança muito positiva no lado do digital e da escala que a gente consegue ganhar com isso, mas a gente tem que saber recrutar, né, os assets certos, as pessoas certas. Então isso me deixa muito motivada, sabe? Saber que a gente está ali ainda na sementinha do que o Brasil pode ser com essas evoluções. Bom, você teve uma mudança importante de carreira. A Karine mudou um pouco também o modelo de negócio da Porto Scali. Conta pra gente. Totalmente. O mundo do vinho é um mundo que está em crise globalmente, né? O consumo está caindo, a gente tem mudanças climáticas colocando algumas oportunidades claras em alguns países, mas também trazendo algumas dificuldades de produção em regiões clássicas. E a venda do vinho no Brasil tem um grande problema que a gente tem o descaminho, né? Acho que culturalmente, voltando para a questão da cultura, muito do brasileiro não acha feio comprar o vinho sem pagar imposto. Compra-se e ainda fala para os colegas, né? Então é aquela coisa cultural que, se você vai para alguns países que isso seria inaceitável, não existe, né? Eu sou uma pessoa muito vocal em relação ao descaminho, porque eu acho que as pessoas não veem o impacto que vem nos negócios, né? E dito isso, impactou muito o meu negócio. Uma empresa de 40 anos que não consegue se sustentar só vendendo vinho para a pessoa física, né? Então a gente teve que dar um passo atrás e começar uma grande marca que eu sempre fui responsável, vender para várias cadeias de supermercados, distribuidores, que aí eu tenho uma forma de rastreabilidade melhor, né? Porque essas pessoas, sim, precisam comprar pagando imposto. Então, eu tive que mudar meu negócio, estou bem feliz, porque agora também é uma oportunidade, estou trabalhando muito no mercado inglês e estou aprendendo muito, porque eu tenho 2 polos. Eu tenho um mercado inglês, que é um mercado extremamente maduro na venda de vinhos, com o mercado brasileiro, que ainda engatinha. Então, eu consigo ver assim, as diferenças culturais, né, que eu acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir ultrapassar, eu espero, e também as diferenças de oportunidades. Uma hora que você está no mercado muito maduro, legal, as pessoas entendem, mas, por outro lado, o mercado é saturado. Enquanto aqui, de novo, aquele mar de oportunidades, né? Então, eu tenho um oceano azul aí de oportunidades, é por isso que eu continuo advogando a favor do mercado brasileiro. Muitos europeus agora, com todas essas guerras tarifárias, discutem se o Brasil é a bola da vez. E eu sempre falo, gente, o Brasil sempre foi a bola da vez e talvez continue sendo. Talvez nunca seja, mas a gente continua sendo sempre a aposta. Mas aqui é um mercado muito florido para fazer negócios, né? Então a gente sabe que fazer negócios no Brasil tem oportunidade para quem quer trabalhar. E eu acho que é um pouco que conecta aqui as 3 mulheres que realmente têm oportunidades. Então eu estou bem feliz nessa nova fase. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês 3, e começando por você, qual que é o vinho que você mais gosta? Opa, aí você complicou, né? Porque eu tenho tanta... se eu tivesse que escolher um vinho para beber sempre, seria espumante. E aí eu vou falar, obviamente, né, tem várias regiões de vinhos de espumante de qualidade, Franciacorta, Champagne, Cava, mas eu vou advogar a favor dos vinhos brasileiros. Eu acho que a gente tem espumantes de altíssima qualidade no Brasil, então eu vou falar que vale a pena para quem nunca bebeu vinho brasileiro, comecem pelos espumantes. Carola, qual é o seu vinho favorito? Olha, eu adoro vinhos brasileiros, eu tenho me arriscado, eu não sou uma grande conhecedora, eu sei do que eu gosto e do que eu não gosto, né? Então, obviamente que eu sei que eu gosto dos toscanos, né, como todo mundo, né, que gosta um pouco de vinho italiano, mas eu tenho me arriscado a beber vinhos brasileiros, inclusive espumantes, e tenho adorado. Tenho feito uma pesquisinha, estou adorando tomar os vinhos brasileiros. Agora, meu predileto, sem dúvida nenhuma, é champanhe. Eu também sou do time do champanhe, adoro também vinho branco, adoro chablis, mas quero a sua aula de vinhos brasileiros, que eu quero provar. Faz uma pra gente. É que assim, eu obviamente, falar de champanhe seria até fácil falar, porque champanhe a gente fala, né? Coco Chanel falava que champanhe é sempre a resposta, is always the answer. Mas, óbvio, acho que a gente já está fazendo espumantes de qualidade, difícil rivalizar com champanhes, né? Por conta do terroir, mas a gente tem coisa muito boa, muito, muito bem feita aqui. Eu acho que a gente tem que valorizar, e com bom custo também, o que é importante. O meu vinho favorito é o Amarone, e por mim eu tomava até no café da manhã, enfim. Mas
O mundo do vinho também não tem um desafio que é se livrar, talvez, daquela empáfia, aquela dificuldade de você democratizar um pouco. Sim e não, eu acho que depende onde, né? Eu acho que aqui no Brasil, eu concordo contigo que ainda tem uma questão muito de lifestyle, de elitismo, o vinho ainda é muito elitizado, mas você já começa a ver vinho aparecer na casa da classe média, com as novelas tiraram os drinks e começaram a incluir vinho. Eu já tenho vinho acessível no Brasil, tanto que poucas pessoas sabem, mas 65% do consumo de vinho no Brasil é de vinho brasileiro de mesa. O que é o vinho de mesa? É vitis americana, né? Não é um vinho fino, né, de vitis vinífera. Só 35% do vinho é importado e os outros 5% são vinhos finos brasileiros. Então, pouca gente sabe que aquele vinho de garrafão, aquele vinho que o pessoal faz piada, é o que mais vende no Brasil, né? Então, é o que faz o grande consumo de vinhos. Não é champanhe, não é chablis, é o vinho de mesa brasileiro que mais vende. Então, demonstra que a gente está mudando a cultura, mas eu acho que ainda tem aquela coisa da celebração, do chique, que talvez, se a gente inclui um pouco na questão da dieta, né, mediterrânea, acho que começa a mudar, dos benefícios sociais, né, porque um vinho, geralmente, você não abre uma garrafa para beber sozinho, você abre com amigos, é um momento ali de descontração, e eu acho que isso está muito ligado com saúde, com bem-estar, né, com essa coisa de se conectar de novo, ainda mais depois de uma pandemia que a gente viveu, que a gente se desconectou e agora a gente tem que viver em sociedade novamente, né? Quando eu trabalhava na Exame, a gente tinha um suplemento, depois virou uma revista independente, chamada VIP. E pela VIP a gente fez alguns concursos de gastronomia e na época teve um mini concurso de sommelier. Quem ganhou foi um rapaz de 20 e poucos anos, porque os jurados resolveram colocar uma pegadinha, botaram um vinho estragado no meio. E daí todos os grandes bambambãs, eles ficavam lá girando a taça e falavam que tinha notas disso, daquilo, outro e tal, só que ninguém teve a coragem de dizer que o vinho estava ruim. E esse garoto, na sua inocência e ingenuidade, falou, esse vinho está estragado, é uma porcaria. Foi o único que disse e ele ganhou o título. Que bárbaro. Então, eu acho que nesse mundo a gente tem muitas vezes essa coisa de manter as aparências, né? E acho que talvez isso seja algo que emperre um pouco a democratização, porque as pessoas ficam querendo demonstrar muito conhecimento, quando na verdade é simplesmente um prazer que precisa ser compartilhado, né? Total. Eu vou até puxar um pouco o que a Monique falou do grupo de mulheres, né? Eu dou aula de vinhos em 2 escolas no Brasil. Maioria das minhas aulas, maioria são mulheres. E eu vejo muito essa questão da mulher ela ser mais vulnerável para falar que não sabe. Né? Então, eu acho que também essa própria diversidade do mundo do vinho, de ter mais mulheres alcançando espaços, né? Quantas vezes eu cheguei e falei, não faço a mínima ideia, e às vezes eu estou com pessoas que se sentem na obrigação de falar que sabe, e é exatamente isso que acontece, né? Vira aquela... E eu acho que a vulnerabilidade deveria ser uma coisa que as mulheres poderiam também ensinar cada vez mais para os homens, de falar, olha, não sei o que é isso, me explica, né? Me fala o que é. E eu vejo isso difícil, porque quando eu dou evento, eu faço muito evento só com homens e não tem pergunta. Quando eu faço com mulheres, são 1000 perguntas. Olha, eu falo, gente... Tem muitas certezas entre os tem homens, muita né? certeza. É verdade. Que eu acho que é cultural, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para dizer que talvez se os homens também entendessem que não são obrigados a saber tudo, que eu acho que foi o lugar dado para a gente, né? Que o nosso lugar de infância é você não sabe. Então a gente já nasceu assim, né? Não sei, alguém me explica. E não é o lugar que deram para os homens, né? Então é muita pressão também, né? Eu também vejo que ser um homem também não é tão fácil assim. Nos dias de hoje, então, meu Deus. É muita pressão. Então eu sempre convido a todos os meus alunos, gente, não tem pergunta boba, não tem pergunta, e tem coisa que eu não vou saber. E eu vou adorar não saber, vou pesquisar e vou dividir com vocês. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. E essa é a trilha, né, de aprender, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um curso e daí chegava no final, todo mundo falou assim, nossa, você entende tanto? Eu falei, eu não entendo nada. É que eu sei me expressar e tenho vocabulário. Então, conforme você vai experimentando e vai tendo que explicar o que você está sentindo, quem se expressa melhor tem uma vantagem maior.
E daí aquelas pessoas que tinham a sensibilidade, mas não sabiam explicar o que estavam sentindo, realmente tinha um problema, tinha um desafio, né, ali no curso. Mas eu acho que hoje as mulheres estão cada vez mais perdendo essa situação, essa timidez, talvez, de dar a sua opinião. Não, e a gente já pertence, né? A gente tem que levantar na mão e falar, olha, essa é a minha opinião, né? Eu acho que no mundo do vinho foi também uma trilha para mim, né? Eu comecei muito nova no vinho, já se foi muitos anos aí, e hoje em dia eu falo, gente, assim, o que eu sei é isso. Quando eu não entendo, alguém me explica, por favor, né? Então eu tô cada vez... E também, assim, dizer o quanto eu sei, né? Porque eu acho que também a dificuldade hoje, né? Assim, claramente... Depois de tantos anos estudando, obviamente eu sou uma referência no mundo do vinho. E antigamente eu tinha muita dificuldade de admitir isso, né? Nossa, mas, poxa, uma mulher nova, referência. Comecei nova, gente, não tenho culpa. Não tenho culpa de ter começado nova. Eu já fui em degustação que você promoveu e as pessoas perguntam muito para você. Então, vamos também colocar na perspectiva, né? Olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso programa de hoje. A conversa está ótima, ela foi para vários caminhos, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Então, Foi Monique, ótimo, gente. Muito Carola, obrigada. Obrigada. Karine, Grande prazer. Ótimo. muito obrigado. E a gente estará de volta aqui de novo na próxima quinta-feira com Money Report TV na BMC News.